Fala galera, mais um vídeo no nosso canal. Hoje estamos concluindo a nossa aula de conjuntos com a nossa terceira aula de conjuntos, conjuntos 3, no nosso curso de matemática básica. Para você que está acompanhando as aulas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar. Para você que chegou agora, se inscreve no canal e compartilha os vídeos também, curte. Vamos continuar nosso curso, vamos lá. Na última aula falamos sobre reunião de conjuntos, falamos também sobre conjunto das partes, propriedades da inclusão, subconjunto. Nessa aula vamos dar continuidade. Começamos pela intersecção de conjuntos. Beleza, o que é intersecção? Qual que é a definição de intersecção? A intersecção dos conjuntos A e B, ela é igual a quê? Ela é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Bom, como é que a gente mostra isso graficamente para ser mais fácil de compreender? Por essa figura aqui, ó. Temos os conjuntos P e Q. O que é a intersecção entre P e Q? O que pertence a P, o que pertence também a Q. Que é justamente a região que está pintada de vermelho, certo? Então, beleza. Quais são exemplos, então, de intersecção entre dois conjuntos? Vamos lá. A intersecção entre os conjuntos formados pelos elementos AB e pelos elementos CD. Bom, a intersecção tem que pertencer tanto a A quanto a B. Percebemos aqui que elas não têm elementos iguais, compatíveis, né? A, B, C, D, então é um conjunto vazio a intersecção. Por quê? Nenhum elemento de A também pertence a B. Ou nenhum elemento de B também pertence a A. Nosso segundo exemplo. A intersecção entre o conjunto formado pelos elementos AB e o conjunto formado pelos elementos A, B, C e D é igual a quê? Ao conjunto formado pelos elementos AB. Repetindo, por quê? Porque apenas AB está presente nos dois conjuntos. Beleza, vamos lá, mais uma. Temos um conjunto formado pelos elementos A, B e C e temos outro formado pelos elementos C, D e E. Qual a intersecção entre esses dois conjuntos? Simples. Apenas o elemento C, que está presente nos dois conjuntos. Beleza, beleza. Por último agora, mais um exemplo. Qual a intersecção entre o conjunto vazio e um conjunto formado pelos elementos ABC? É o conjunto vazio. Por quê? Como o conjunto vazio não tem elementos, não vai ter nada que pertence aos dois conjuntos. Então o resultado é o conjunto vazio. Beleza, agora vamos lá para propriedades da intersecção. Sendo três conjuntos A, B e C arbitrários, valem as seguintes propriedades, certo? Vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade do elemento neutro. O que é essa propriedade? A intersecção entre o conjunto A e um conjunto universo que possui todos os números é o conjunto A. Bom, isso é tranquilo pensar, né? Porque se o conjunto tem todos os números existentes, então a única coisa que está presente tanto no conjunto universo quanto no conjunto A é o próprio conjunto A. Certo? Na segunda propriedade, é a propriedade idempotente, ou seja, a intersecção do conjunto A com o conjunto A é o conjunto A, porque ele está presente nele mesmo, claro, né? Ele está contido nele mesmo. Já a terceira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, de troca. A intersecção entre os conjuntos B e A é igual à intersecção entre os conjuntos A e B. E na quarta, a propriedade associativa. O que é? A intersecção entre o conjunto C e o conjunto formado pela intersecção entre o conjunto A e B é igual à intersecção entre o conjunto A e o conjunto formado pela intersecção entre os conjuntos B e C, ou seja, essas diferentes associações são equivalentes. Beleza, agora vamos mostrar propriedades relacionadas. O que são as propriedades relacionadas? Elas relacionam a intersecção e a reunião de conjuntos. Mesma coisa para três conjuntos arbitrários, A, B e C, vamos lá. A união entre o conjunto A
e a intersecção entre o conjunto A e B é igual ao conjunto A. Bom, por quê? Vamos lá, vamos pensar. A intersecção entre o conjunto A é o que tem em A e tem em B. Se eu unir isso com o conjunto A, é igual ao conjunto A, certo? Beleza. Já a intersecção entre o conjunto A e a reunião entre os elementos do conjunto A e B também é igual ao conjunto A. Por quê? A união de A e B contém os elementos de A e de B. Certo? Nesse conjunto, o que tem nesse conjunto tem no outro também? O conjunto A inteiro. Porque temos o conjunto A inteiro e o conjunto A inteiro presente na reunião. Então, mesma coisa, é o conjunto A. Beleza. Agora vamos para duas propriedades distributivas, certo? A união com a intersecção de B e C é igual a união com B, intersecção A união com C, certo? Já na quarta propriedade, só invertemos aqui os símbolos, mas é a mesma propriedade, é a distribuição, o chuveirinho, como dizem. A intersecção do conjunto A com a reunião dos conjuntos B e C é igual à intersecção de A com B, reunião da intersecção de A e C. Bem tranquila essa propriedade, pessoal. Vamos lá, essa aula vai ser curtinha, hein? Agora vamos para a diferença de conjuntos. O que é a diferença de conjuntos? Beleza, vamos lá. A definição é simples. A diferença representamos pelo símbolo de diferença, de negação, o menos. Então vamos lá. A menos B, o conjunto A menos B, ele é formado por elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Beleza, então vamos lá. Temos essa mesma figura aqui, formada, lógico, mostrando principalmente a intersecção entre P e Q. Se quiséssemos fazer a diferença entre o conjunto P e o conjunto Q, seguindo definição, seria o quê? Os elementos que pertencessem a P e não pertencessem a Q. O resultado desse conjunto seria tranquilo. Seria mostrando principalmente os elementos que estão em P menos a intersecção, que é a área que está pintada. Beleza, beleza, beleza. Vamos para alguns exemplos agora, para terminar aqui essa parte de diferença de conjuntos. E para a nossa última parte, que é o complementar. Qual é a diferença entre o conjunto AB e o conjunto formado pelos elementos ABCD? Vazio. Por quê? Por quê? AB está presente tanto no primeiro quanto no segundo conjunto. E não tem nenhum outro elemento no primeiro conjunto sobressalente. Ou seja, a diferença é vazia. Vamos agora para o segundo. Um conjunto formado pelos elementos A, B, C e D, menos a diferença dele, formada pelo conjunto formado pelos elementos A e B. Bom, aqui já temos um caso diferente. Por quê? Porque temos os elementos A e B presentes nos dois conjuntos, certo? Mas temos uma diferença aqui, os elementos C e D. E esse é o resultado da diferença entre os conjuntos. É um conjunto formado pelos elementos C e D. Já na terceira propriedade, qual que é a terceira propriedade? Um conjunto formado pelos elementos A, B, C. A diferença dele do conjunto formado pelos elementos C e D, o que é? É o que não tem no outro conjunto. É simples, é só você ver. O que tem no conjunto e não tem no outro. O A e B não está presente no segundo conjunto, mas o C está. Então, a resposta é apenas o conjunto formado pelos elementos A e B. E por fim, nosso quarto exemplo, a diferença entre os conjuntos formados pelos elementos A, B e C. E o conjunto formado pelos elementos B e C é o quê? É o que não tem, que é o elemento A. Beleza. Vamos lá agora para complementar de B em A. O que é o complementar de B em A? Dados dois conjuntos A e B, sendo que B está contido em A, chama-se de complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B, a diferença entre o conjunto A e B. Isso é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B, como vimos anteriormente.
Então, quando vimos esses símbolos C, B, A, que representam o complementar de B em A, nada mais é do que a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Graficamente, então, vamos lá. Temos um conjunto B contido no conjunto A. Na figura, o que é o complementar de B em A nessa figura? É a região que está pintada, porque é o que tem em A e não tem em B, o que está fora de B. Quais são dois exemplos? Tranquilo, bem similares ao passado, ao que vimos anteriormente. Um conjunto formado pelos elementos A, B, C e D e um conjunto B formado pelos elementos C, D e E, qual que é o complementar de B em A? Simples, o que tem em A e não tem em B. O que tem em A e não tem em B? Os elementos A e B. Então, o complementar de B em A é formado pelos elementos A e B. E no segundo exemplo aqui, um conjunto A também formado pelos elementos A, B, C e D, e um conjunto B formado pelos elementos A, B, C, D e E. O que é o complementar de B em relação a A? É o vazio, porque não existe elementos do conjunto A que não estão presentes, não estão pertencentes ao conjunto B. Certo, agora por fim, vamos lá. As propriedades da complementação. Sendo P e C subconjuntos de A, valem as seguintes propriedades. Vamos lá. A intersecção entre o conjunto B e o complementar de B em A é vazia. Por quê? Porque o complementar de B em A é A menos B. Ele já tira a parte do conjunto B que estava em A, então não sobra mais intersecção. Esse conjunto é vazio. Já o contrário, já a outra propriedade também. O complementar de B em relação a A, união com B é igual a A. Por quê? Simples. Se a gente pensar que o complementar de B em relação a A é A menos B, quando a gente une com B, seria o quê? A menos B mais B, que é igual a A. Tranquilo. Agora vamos lá. O complementar do conjunto vazio em relação a A é A. Por quê? A menos o conjunto vazio é A. Já o complementar de em relação a A é o conjunto vazio. Por quê? A menos A não tem elementos. Tranquilos. Agora vamos para a terceira propriedade aqui. O complementar do complementar de B em A em relação a A. Um pouco estranho, né? Mas é tranquilo, isso é igual a B. Por quê? A parte de cima vai ser A menos B. Como vai ser A menos A menos B, isso vai ser igual a quê? A B. Beleza, e por fim agora nossas últimas duas propriedades da complementação. O complementar da intersecção de B e C em relação a A é igual a quê? É igual a intersecção entre os complementares de B em relação a A e os complementares de C em relação a A. Analogamente, o complementar da união de B e C em relação a A é igual ao complementar de B em relação a A, união com o complementar de C em relação a A. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Vamos lá, vamos com tudo.